Uma das perguntas triviais que ouvimos com frequência é a pergunta: qual é o versículo mais curto da Bíblia? Tenho certeza que todos vocês sabem que a resposta para essa pergunta está no Evangelho de João. O versículo mais curto da Bíblia é um versículo que tem apenas 2 palavras e diz: Jesus chorou. Agora a pergunta que eu tenho é essa: qual foi a circunstância que fez com que Jesus chorasse? Por que a Bíblia diz que Jesus chorou? Se vocês olharem para esse texto no Novo Testamento, irão ver que a ocasião para as lágrimas de Jesus foi a morte do seu querido amigo Lázaro. Foi quando Jesus voltou para Betânia e foi à casa de Maria e Marta, as irmãs de Lázaro. E Jesus ficou sabendo do falecimento do irmão delas. E você se lembra de como as irmãs estavam tão perturbadas e chateadas e vieram até Jesus e disseram: se você tivesse chegado aqui mais cedo, você poderia ter evitado isso. Então Jesus continua com este maravilhoso ensinamento sobre a ressurreição, dizendo: eu sou a ressurreição e a vida. Então ele passa a marchar e ressuscitar Lázaro dentre os mortos. Agora, dada a visão de Jesus a respeito da vida após a morte, dado o poder de Jesus sobre a morte, em todo o seu espírito de triunfo, como podemos discernir o fato de que ele poderia realmente chorar pela morte de Lázaro? Eu cito essa passagem por uma razão. Uma das coisas que me afligem na comunidade cristã é que, de alguma forma, essa ideia de que é errado para os cristãos sofrerem, que é errado os cristãos chorarem. E que quando formos a um funeral cristão, devemos ver aquelas pessoas que acabaram de perder um ente querido se regozijando e sorrindo, brindando a glória de Deus, porque o seu filho, o seu marido, a sua esposa, simplesmente passaram para a glória. E não é uma coisa maravilhosa ir deste mundo para o céu? Bem, sim, é uma coisa maravilhosa ir deste mundo para o céu. Mas quando Jesus foi ao enterro de Lázaro, ele chorou, porque penetrou na dor da situação que é causada pela separação. Sim, eu posso me alegrar que os meus entes queridos tenham ido para um lugar melhor, em uma situação melhor do que desfrutavam neste mundo. Mas eu ainda, e aqueles que ficam para trás, nós temos que enfrentar o enorme fardo de viver a vida sem a presença aqui de alguém que nós amamos. E isso é uma ocasião para a tristeza. Essa é uma ocasião para o luto. E nós precisamos aprender a lamentar e permitir que as pessoas expressem a sua dor. Simplesmente não é saudável fingir que não temos dor, quando na verdade a dor está corroendo a nossa alma. Às vezes acho que ficamos confusos a respeito das várias emoções. Se você olhar atentamente para o Novo Testamento, verá que há determinadas emoções que nós temos a capacidade de expressar. Que vemos a desaprovação de Deus, que Deus desaprova. Por exemplo, a amargura é uma emoção destrutiva. A autopiedade é uma emoção destrutiva. E nós podemos estragar as nossas próprias almas e as nossas próprias personalidades se nos rendermos à amargura ou à autopiedade. Agora, tanto a amargura quanto a autopiedade costumam estar intimamente relacionadas à dor. Mas a dor real, o luto real, o choro e a expressão de profunda tristeza pela perda de algo que estimamos é perfeitamente legítimo. Não há nada na palavra de Deus que desaprove a expressão de luto ou tristeza. É somente quando essa dor se transforma em amargura
ou quando alimentamos a tal ponto que se torna uma ocasião para a autopiedade, que o nosso processo de luto se torna destrutivo. Mas o luto em si não é errado. O luto em si não é errado. Então, digo a vocês que, se vocês vivenciarem a perda de um ente querido, não tenha vergonha de sofrer. Não tenha vergonha de ir à casa de luto. E eu gostaria de deixá-lo com esta diretiva. Eu quero que você, se estiver em um grupo, sente-se e converse um com o outro e se abra a respeito disso. Você já passou por situações em que sentiu que não podia sofrer, que não podia chorar? E faça essa pergunta a si mesmo. Como você se sente quando outras pessoas estão em uma situação de luto? Você quer que eles se contenham ou você quer que eles se expressem? O que você espera deles e por quê? Então, junte tudo isso, se quiser, como um exame, mais uma vez, do ensino bíblico, do luto e da dor.